Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Como é que estão? Então gente, hoje irei fazer um vídeo um pouco diferente devido à seguinte solicitação. Muita gente, algumas pessoas aqui nos comentários, lá no Instagram também, tem me perguntado quais equipamentos eu utilizo. Volta e meia eu os apresento lá no Instagram, quando vou fazer alguma gravação, algo do tipo, eu mostro um pouquinho, mas nunca mostrei na realidade tão de perto que nem esse vídeo agora que irei apresentar a vocês. Então aqui vocês já estão vendo um bocado de coisinhas, fora outros itens que eu utilizo nos bastidores, mas a grosso modo irei apresentar os equipamentos que utilizo. Lembrando que não necessariamente, para alguns colegas também de profissão que me perguntam, se faz necessário a utilização de todos estes equipamentos aqui. Não, na realidade não. É mais uma questão pessoal minha, investir em alguns equipamentos de uso profissional para poder melhorar o tipo de conteúdo postado. É algo que eu gosto demais, é criar vídeos. Então vamos lá pessoal, eu comecei gravando os vídeos do canal com essa GoPro aqui. Na verdade foi uma GoPro 5 que eu comecei, essa daqui é uma Black, eu já fiz um upgrade nela. Para quem voltar nos meus primeiros vídeos de um ano atrás aproximadamente, vocês vão ver a utilização com aquela lente grande angular, né, olho de peixe, que deixa as laterais distorcidas e tudo mais. E com o tempo foi avançando, mudando de equipamento, pegando os modelos mais avançados para fazer com que os vídeos melhorassem. Mas sem dúvidas foi um dos equipamentos que eu encontrei na época para utilizar, principalmente para nos ambientes, e conseguir apresentar os cômodos dos imóveis de uma forma mais eficiente, algo que eu não conseguia fazer com o celular que possuía na época. Lembrando que hoje existem alguns celulares que já possuem as câmeras grande-angulares. Inclusive tem conhecidos colegas que possuem canal, outros colegas também que fazem vídeos de imóveis que utilizam esse aparelho celular já com a câmera grande angular, com um resultado impressionante, um resultado muito bom, uma nitidez incrível. Então assim, o custo realmente ele diminui bastante. Com a GoPro eu acho ela massa por conta que ela é compacta, tem total portabilidade entre qualquer ambiente e ela possui um estabilizador de imagem que é fora do comum. Observe bem, você não necessariamente precisa utilizar um estabilizador onde você equipa aqui com a câmera, o celular, o que for para deixar a imagem estabilizada, pois ela já possui. E se você utilizar o estabilizador juntamente com ela, sem dúvida você vai ter um resultado incrível, praticamente não irá nem perceber a movimentação dos seus passos ao decorrer do ambiente que você estiver gravando. Aproveitando aqui a deixa da GoPro, quando eu comecei a utilizá-la somente com um bastão fixo, sem ser estabilizador de imagem, eu vi a necessidade, dependendo do tipo do imóvel, do terreno, da área que eu estava caminhando, possuir de fato um estabilizador, principalmente quando eu descia alguma escada, algo desse tipo. Eu ainda possuo ele, apesar de estar utilizando pouco, esse estabilizador que é da marca Z1, Smooth Q3, ele é para celular. Fica a dica aí também para quem quiser adquirir um equipamento desse perfil para poder utilizar um celular. Como eu havia dito, os celulares mais novos já estão possuindo uma estabilização de imagem muito interessante, câmera grande angular, e às vezes somente com um equipamento desse e o seu celular você consegue ter resultados incríveis, seja tanto para profissional quanto para o uso pessoal, o uso recreativo. O mercado ele oferece esse suporte no qual ele simula um encaixe de um aparelho celular para você conseguir encaixar aqui, né? Então você pega, no caso eu pegava a GoPro, muita gente não sabe desse equipamento, prendia ela aqui, tirando essa case, né, dela que está aqui, e ficaria no posicionamento ideal e o estabilizador reconheceria o peso sem nenhum problema para você conseguir gravar. O segundo equipamento que eu estou utilizando, que eu substituí a GoPro, antes eu possuía uma Canon, uma T5i, muito boa, me trazia um resultado excelente, só que eu me vi na necessidade de ir para um equipamento melhor. Como vocês sabem, eu adoro fazer vídeos, então assim, com o tempo eu me tornei um pouco mais exigente no tipo de edição, tanto para a edição pessoal, os hobbies que pratico. Acabei que eu substituí a câmera, não tem muito tempo, tem uns 4, 5 meses aproximadamente, e adquiri uma Sony A6400. Uma câmera muito boa, filma em 4K, filma em Full HD a 120 quadros por segundo, faz um slow motion incrível, a captura bem detalhada do ambiente, assim, realmente eu tenho me surpreendido com essa câmera, muito boa de verdade.
e vocês vão começar a me ver com a câmera do celular. Então se perceber alguma modificação da imagem, já sabe o que é. Vamos lá. Pronto, pessoal, vocês já estão me assistindo através da filmagem da câmera do celular, e essa aqui é a câmera que eu utilizo hoje para a gravação dos imóveis. Não tem nada de portátil, mas é uma câmera que eu acho ela sensacional. Se você buscar aí na internet, tem vários reviews dessa câmera, uma câmera realmente espetacular, só tem me surpreendido. Eu utilizo esse microfone direcional, um microfone compacto. Isso aqui, essa esponjinha, na verdade, é para conter os ruídos de vento, né, que estará no ambiente. Porém, o ideal é que você fique à frente dele, desse tipo de microfone, em torno de 3 metros no máximo. Não é interessante você se afastar muito dele. Ela tem essa telinha de flip, que serve para você fazer como um vlog também, olhando pela frente, né? Você consegue se gravar sem mais problemas. Vamos agora voltar para a câmera, para a filmagem através dessa câmera. Vamos lá? Pronto, pessoal, de volta. E o outro equipamento que eu utilizo para estabilizar a imagem daquela câmera, apesar dela ter estabilizador de imagem na própria lente, eu necessitei adquirir um estabilizador de imagem para câmeras DSLR. Esse daqui é o modelo AK2000 da Feiltech, modelo também campeão. Eu pesquisei muito antes de adquirir esse aparelho. Se você buscar aí no YouTube AK2000, como utilizar e tudo mais, existem vários reviews que vai lhe dar um norte sobre esse equipamento. Então, assim, realmente eu me surpreendi com ele. É um dos melhores custos-benefícios que tem no mercado e, sem dúvidas, aí vou levar esse equipamento por muito tempo. Assim, eu espero. E não poderia faltar, é claro, eu utilizar o drone para captura de imagens, principalmente nesse ramo imobiliário, se faz necessário você mostrar por um todo a torre do apartamento, onde aquele apartamento se encontra, o condomínio, mostrar mais detalhes por outro ângulo que a gente não consegue fazer via terrestre. E o modelo que eu utilizo é o Mavic Pro, da marca DJI, para os mais íntimos é DJI. É um equipamento totalmente seguro, sempre me passou segurança, apesar do que no início, para quem tem drone, para quem não tem, certamente ao utilizar nas primeiras vezes você fica um pouco tenso, mas é um equipamento muito seguro, nunca tive nenhum problema, exceto alguma ave ou outra que aparece por curiosidade, querendo chegar mais perto do drone, você tem que ter certos tipos de cuidado. Mas é um equipamento que filma em 4K e filma também em 1080 pixels, né, que é o Full HD, a 60 quadros por segundo, que faz com que você possa criar câmera lenta, slow motion e tudo mais, que para quem assiste meus vídeos há mais tempo sabe que eu gosto de utilizar muito esse estilo de gravação. Então praticamente é isso. Eu quero deixar muito claro que você que pretende fazer filmagem dos imóveis, né, fazer uma divulgação um pouco diferente, não necessariamente você precisa investir nesses equipamentos. Eu sinceramente investiria em um celular, às vezes até o celular que você tem no bolso já grava super bem, tem uma qualidade de imagem maravilhosa, aprenda um pouquinho sobre edição, existem vários tutoriais também aqui na internet ensinando como editar vídeo e tudo mais, e se você gostar, você vai estudar um pouco mais sobre o assunto e compraria um estabilizador de imagens, caso o seu celular também não tenha uma estabilização muito boa na câmera, a não ser que você ande com passos de Cinderela, como os videomakers falam, para não gerar muita trepidação, caso você não conheça. E daí começaria a fazer vídeos. Não tenha dúvidas que o vídeo potencializa muito a oferta, o conhecimento do produto que você estará divulgando no mercado, principalmente no ramo imobiliário. Tá ok? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal e aguarde que já terá imóvel novo por aqui para vocês conhecerem. Valeu? Tchau, tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu!